E aí, galera do Mundo Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast. E aí, Michael, tudo bom contigo, meu amigo? Tudo jóia, meu cara, e por aí? Tudo tranquilo, Em cara? Joinville aí, nessa parte de Joinville, ou é só por aqui? Oi? Tá ensolarado. Voltou o sol, né, cara? É gostoso chuva, né? Eu gosto bastante de chuva. Mas nada melhor que um sol. Aquela galera, aqueles memezinhos que tem, né? Quando tem sol, o cara tem que botar roupa pra estender quando mora sozinho, né? E é bem nisso, cara. Exatamente. É bem nisso mesmo. É aproveitar pra botar roupa no varal, né? É isso aí. E aí, Michael, o que tu conta? Qual que vai ser o nosso podcast de hoje? Qual vai ser o nosso convidado? Que hoje tem um convidado aí, né? Cara, um convidado super bacana aí, o nosso amigo Gustavo Missuri, né? Eu particularmente conheço ele desde do RD Summit 2018 e é mais uma figuraça aí que esses eventos proporcionam a gente conhecer e, profissionais de alto gabarito, e ele vai compartilhar um pouco dessa experiência dele, principalmente em relação às mídias sociais. Vamos tentar dar uma focada no Instagram, porque cada mídia social tem suas próprias particularidades, então se a gente for abranger todas, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando. Então, Instagram, hoje em dia, é uma grande tendência, cada vez mais, né? Então, o Gustavo, ele é proprietário de uma empresa de treinamentos, de cursos de marketing digital presencial. Então, é um cara que tem uma longa jornada aí no mercado, vai compartilhar um pouco da experiência dele de colocando sangue no olho mesmo no Instagram, postando aí todos os dias. Ele começou um projeto recentemente e vai falar um pouco sobre isso. E aí, Gustavo, tudo jóia contigo, cara? Tudo bem, Maicon. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite desde já, tanto a você quanto ao Fabrício também. Uma honra poder participar. Espero poder ajudar com alguns insights legais e falar um pouco dessa experiência que nós estamos vivendo mais recentemente, como você ressaltou aí. Já faz quase 170 dias na data da gravação desse podcast, né, que a gente está com esse projeto de publicar conteúdo todos os dias no Instagram, quase em sua totalidade fazendo carrosséis, né? Dá um trabalhinho grande, mas é bastante gratificante, é gostoso, o pessoal tem gostado bastante, né? As pessoas aprovam o formato, gostam dele, e isso acabou se tornando uma ferramenta muito importante para a minha escola, né? Para a gente desenvolver até novos cursos a partir dessa experiência. Enfim, temos bastante coisa para compartilhar com vocês aí. Bacana, cara, que legal. Assim, Gustavo, antes da gente começar, o nosso público, ele é o pessoal que a gente está, né, aos poucos alcançando, e é focado para um público que está começando agora, tentar entender melhor o digital, estão começando o seu próprio projeto na internet, né, principalmente nas mídias sociais, e também os empresários que, com essa loucura toda que nós estamos vivenciando, eles estão correndo atrás, né? Estão tentando entender melhor sobre o mundo digital. Então, as mídias sociais acabam sendo a principal porta de entrada, né? Digamos. E eu trabalho bastante com B2B, ou seja, para quem não sabe, são empresas que fazem negócio com outras empresas. E uma das perguntas que é bastante frequente, que eu acho interessante a gente começar com isso, é se as mídias sociais, principalmente o Instagram, ele serve também para o B2B, né? Serve também para alcançar esse setor, esse segmento, ou se é mais pessoas físicas para atingir como público-alvo e por aí vai. Como é que tu enxerga isso? Serve também para o B2B? Michael, eu enxergo essa questão, cara, de uma maneira bastante objetiva. Apesar de muitas vezes a gente pensar em B2B, né, e de repente você visualizar dois prédios, né, cheios de pessoas ali dentro, como se fossem negócios acontecendo entre os prédios, né, na verdade os negócios acontecem entre as pessoas, né? E o Instagram, assim como outras mídias sociais, ele é composto por pessoas. Obviamente existem perfis de marcas, perfis de empresas, né, etc., mas todos eles são gerenciados e recebem conteúdo gerado por pessoas. Então, por esse simples motivo, na minha visão, é que é possível, perfeitamente possível, você utilizar esse tipo de plataforma, né, esse tipo de recurso,
para fazer novos negócios. A gente utiliza isso, na verdade, todos os dias, praticamente, né? Com raríssimas exceções aí, para fazer novos contatos, fazer novos negócios. O grande X da questão, na minha visão, é que muitas vezes as pessoas, ou por inexperiência, né, por falta de informação, por não conhecer, de repente, a plataforma também, elas acabam utilizando de maneira inadequada, né? Mas quando você começa a utilizar de uma maneira mais inteligente e entendendo o que o negócio faz, como ele funciona, como você deve se comportar ali dentro, né? Você começa a colher os frutos desse esforço que você emprega com toda certeza, né? A gente consegue observar uma evolução bem grande no volume de negócios que a gente tem feito, nas conversões que a gente consegue, utilizando as mídias sociais, muito por conta do trabalho que é feito de longo prazo, né, por a gente entender como tudo isso funciona. E agora, nesse cenário em que a gente está inserido, né, da pandemia em 2020, a operação da minha empresa, propriamente dita falando, ela teve que mudar radicalmente, né? O nosso foco, como você disse no início, são os cursos presenciais ainda. Só que, por enquanto, não é possível, né, a gente realizar nenhum tipo de evento presencial, porque os nossos cursos sempre acontecem em ambientes fechados, né, salas fechadas ali, e por conta de tudo isso, não está sendo possível operar dessa maneira. Então, a gente teve que mudar a operação para totalmente online. A gente tinha uma pequena parte online antes, né? Mas agora não, agora está totalmente online. E ainda assim, usando as mídias sociais, principalmente o Instagram nesse momento, a gente está conseguindo atingir, né, impactar pessoas com grande potencial para se tornarem nossos clientes, e a gente consegue manter aí uma taxa de conversão bem bacana para o nosso negócio continuar operando e progredindo, né? Isso, frisando que o teu público são empresários, então, ou seja, é o próprio case de que também funciona para o B2B. E a gente já comentou em relação a isso também, né, o Fabrício, outros episódios, sobre que por trás de toda empresa, que nem o Gustavo comentou, a gente tem essa imagem de ter um prédio, né, e isso é empresa, instituição, mas por trás de toda empresa, o próprio CEO, né, da empresa, chega em casa, vai abrir o celular dele, vai dar uma zapeada, vai, né, enfim, rolar o feed dele, seja do LinkedIn, Facebook ou Instagram, principalmente, né? Então, ou seja, as pessoas também têm esse hábito de dar essas zapeadas, só que é claro, a única diferença é que você, por exemplo, em um Instagram da vida, você não vai ficar apenas vendendo, você é mais uma mídia social para se relacionar, né? Então, o cara pode não comprar de ti ali diretamente, mas pelo menos vai ficar tomando contato com a sua marca, né? Sim, sem dúvida. Para você ter uma ideia, cara, nós começamos esse projeto no dia 1º de maio de 2020, né? Esse projeto está em andamento, o que eu acredito que vai permanecer em andamento por muito tempo ainda. E no final de julho de 2020, nós resolvemos fazer uma masterclass para falar rapidamente, ali durante 1 horinha no máximo, sobre como transformar seguidores em clientes no Instagram, né? E aí nós divulgamos isso ali na nossa base de seguidores, que não é nada muito grande, né? Enfim, chegou o dia da Masterclass, colocamos ali o pico, se eu não me engano, foram 70 pessoas mais ou menos na transmissão ao vivo, né? E a gente conseguiu manter conectadas conosco até o final dessa Masterclass 60 pessoas. Então teve uma evasão bem baixa. Legal. E aí, no final da Masterclass, cara, nós lançamos um curso, né? Um acompanhamento de 100 dias, na verdade. A gente resolveu lançar esse curso de 100 dias em comemoração aos 100 primeiros dias que nós fizemos publicando conteúdo ininterruptamente, né? E aí, das 60 pessoas que assistiram a aula até o final, 20 compraram o curso. Então, a gente teve uma taxa de conversão de 33% aproximadamente, né? Sensacional. Um negócio alto, né? E assim, no nosso meio, a gente sabe que é um número muito significativo, né? Mas por que a gente conseguiu isso? Porque o conteúdo sempre é pensado para o nosso público específico, como você disse. Empresários, né? Profissionais autônomos, profissionais liberais, esse tipo de gente que trabalha por conta própria ou que tem aí pequenas e médias empresas. Então, nos comunicando, nos conectando com esse tipo de público,
facilita muito mais para a venda acontecer. Você falou bem antes, né? O Instagram, as pessoas não estão lá majoritariamente para consumir anúncios, né? Para ficarem comprando alguma coisa. Então, quando a gente publica conteúdo no nosso feed, nas stories, né, onde quer que seja, a gente procura manter sempre uma sutileza, né, para evitar qualquer tipo de mal entendido por parte das pessoas que são impactadas pelo conteúdo. E na hora que a gente vai fazer uma campanha paga, a gente mira em quem já se envolveu conosco, né? Nós temos lá no Facebook ferramentas que permitem que a gente faça segmentações muito específicas, né? E a gente utiliza isso. Vou falar para você que a gente consegue os leads mais baratos do mercado? Não conseguimos, claro que não. Só que vale a pena eu pagar mais, porque eu consigo leads muito mais qualificados, né? E eu prefiro ter muito menos pessoas para ter que fazer contato, porque eu economizo muito tempo com isso, né? Eu consigo, então, uma taxa de conversão legal, com um público pequeno, né? Tenho que dedicar menos tempo, muitas vezes, para fazer contatos, em cursos que a gente faz, né? Que são um pouco diferentes desses que eu citei, que exigem, de repente, uma negociação um pouco maior, mas as taxas ainda assim são muito boas, né? Esse que eu comentei agora foi um curso de ticket médio de R$490 ou 470, não lembro agora. E a gente conseguiu fazer as vendas todas online, sem negociar com ninguém, assim, depois da oferta feita, né? Outros cursos que têm um ticket mais alto um pouco, que exigem essa dedicação adicional, vamos dizer assim, né? Funciona um pouco diferente, mas ainda mantendo a mesma estratégia, mirando pessoas que já se conectaram conosco, que já nos conhecem, que já sabem do nosso trabalho. Isso facilita muito a venda, né, cara? Sem sombra de dúvida. Exato. Cara, sensacional. E é interessante, é igual a nossa, digamos assim, a nossa pegada mesmo é justamente isso, né? Você instruir essas pessoas, instruir esses empreendedores a entender realmente a necessidade do negócio que a gente está propondo, né? Igual eu trabalho com a parte de desenvolvimento, o Maicon trabalha com a parte estratégica, é realmente você pegar essas pessoas e ensinar. Começa, acho que do primário, digamos assim, né? De você ensinar realmente, e esses cursos que você conseguiu vender é justamente isso, né? Você ter essa noção de que tu tá trabalhando com pessoas ali que tem essa noção básica e a gente conseguir colocar um pouco de informação dentro claro, eu sempre digo, cada um tem o seu grau de especialidade, mas no nosso grau de especialidade, a gente colocar uma sementinha e fazer com que a pessoa entenda aquela necessidade e consiga evoluir, consiga realmente fazer com que a rede social ou qualquer outra ferramenta seja essencial para ela conseguir conquistar clientes, é muito bom, né? Acaba sendo do nosso lado, assim como pessoa que está propondo isso para as outras pessoas e elas conseguindo realizar esse objetivo, é muito bom, né? Sem dúvida, Fabrício. Só para complementar, Maicon, esse assunto, né? Eu acredito muito que vai ser constante a presença de pessoas, como já é nos nossos cursos, né? De não só pessoas que querem aprender a fazer por conta própria as coisas, mas pessoas que querem aprender para, de repente, quando contratam o Fabrício para desenvolver uma aplicação, o cara conversar melhor com ele. Exato. Né? Quando o cara contrata o Maicon lá para fazer um planejamento estratégico, o cara conversar de igual para igual com o Maicon, entendeu? A gente tem muitos empresários que já participaram de cursos nossos com esse perfil. O cara chega para a gente e fala: Gustavo, eu preciso aprender porque eu tenho um terceiro, uma agência, um profissional que eu contratei, um funcionário da minha empresa, enfim, o que seja. Só que quando eu converso com essa pessoa, ela fala coisas para mim que eu não tenho nem como rebater. Eu não entendo o que ela fala para mim. Então eu vim fazer o curso para eu aprender como que isso funciona, né? Eu tenho outros atributos, né? Outros afazeres no meu negócio no dia a dia. Só que eu preciso saber sobre isso para eu poder me relacionar melhor com o prestador de serviços, né? Então a gente tem esses dois lados, né? Que a gente transita um pouco e eu acho que é muito importante para o nosso mercado em si, falando agora um pouco mais do nosso lado, né? De profissionais da comunicação, que exista isso. Porque quando você pega um cliente que tem essa instrução, que já conhece um pouco mais as coisas, né, facilita o nosso lado também. Com certeza. Ele vai compreender uma série de decisões, uma série de sugestões que você fizer, né, ele vai estar mais preparado para ouvir algumas coisas que você vai dizer para ele do que um cara que é cru.
Esse cara, muitas vezes, vai contratar um profissional de comunicação, por melhor que esse profissional seja, né, e por melhor que seja, tecnicamente falando, o trabalho dele, se esse trabalho não surtiu o efeito que esse cara esperava inicialmente, sendo que inicialmente ele não tinha noção nenhuma nem do que esperar, cara, vai dar problema, né? Aí a empresa vai falar que o profissional não é bom, né? Vai ter um monte de atritos ali, de conflitos que vão acontecer, que vai ficar ruim para todo mundo, para o profissional de marketing, para o mercado de profissionais de marketing, para o empresário que contratou o cara, enfim, a gente só vai ter consequências negativas, né? Esse desalinhamento de expectativas, né? A maior parte dos clientes que eu melhor me relaciono e que, enfim, nós temos uma durabilidade na relação, são justamente esses caras que tu comentou, que já tem um entendimento e a gente conversa de igual para igual, né? Então, ou seja, tem um alinhamento de expectativas, de visão, não tem aquela coisa milagrosa. É que eu comento até às vezes com o Fabrício que, cara, eu não sirvo para vender promessas milagrosas, né? Eu prefiro deixar de vender do que até causar expectativa e o cara vir cobrar de mim e, poxa, e fica aquela coisa, aquela situação chata, né? É naquela, só para complementar rapidinho, o cara, é aquele empreendedor que sabe onde que ele quer chegar, né? Então, ele busca realmente esse conhecimento porque ele sabe onde que ele quer chegar, ele sabe qual é o objetivo dele. Então, isso é importante, né? E o legal... A gente tem essa premissa muito forte também, eu e o Maicon aqui, referente a nossos clientes, né? Pô, instruir o cara para que ele saiba contratar outras pessoas, o nosso podcast é justamente para isso, é para juntar pessoas, para auxiliar outras pessoas a saber realmente contratar, não que a pessoa vai contratar nós, né? Mas que ela saiba contratar outras pessoas e que o mundo digital ele se transforme no mundo mais fácil da gente conseguir talvez trabalhar também, né? Com mais conhecimento. Eu acredito que faz parte do nosso trabalho, e quando eu falo do nosso, eu já estou me referindo a profissionais de comunicação e marketing novamente, né? Essa parte de educar muito os outros profissionais de outras áreas, porque as expectativas que muita gente tem com relação a esforços de comunicação, de marketing digital principalmente, elas são muito imediatas às vezes, né? O cara acredita que simplesmente criando uma conta no Instagram, começando a fazer meia dúzia de publicações ali, ele vai estourar de vender, de fazer novos negócios. Exato. E não é assim que funciona. Então, essa educação que a gente consegue implementar, né, vamos chamar dessa maneira, ela é responsável por despertar na cabeça do empresário, do empreendedor, que de repente ele tem que seguir algumas etapas, né? Ele tem que seguir alguns passos, ele tem que subir degrau a degrau para continuar ali progredindo, né? Desenvolvendo o negócio dele. Eu sempre digo nos nossos cursos também que a gente acaba fazendo uma mecânica, né? Que ela, óbvio, fala do assunto principal de cada curso, mas tudo aplicado muito com visão de negócio, né? Que a gente trabalha, tem empresa há muito tempo. Então, a gente tem bastante uma visão acurada quanto a isso, né? E nós mostramos que o marketing, ele não vai nem fazer ninguém que nunca fez nada na vida arrebentar da noite para o dia e não vai nem tirar ninguém do buraco, que se o cara já estiver enforcado, cara, não adianta, né? Não vai tirar. Agora, quando o cara faz esforços estratégicos, né? E ele vai subindo degrau a degrau, os upgrades se tornam algo muito mais natural e eles acontecem, né? Porque a experiência que a gente tem, né? Que o profissional de marketing tem que ter, na verdade, ela vai contribuir para que as estratégias de comunicação de uma empresa elas sigam um caminho que seja lógico, que seja possível, né? Existem muitos negócios que às vezes o cara olha e fala, não, eu preciso ter 100 mil seguidores para eu fazer não sei o quê. Cara, no meu perfil, nós estamos gravando o podcast aqui outubro de 2020, eu tenho 1.800 e alguma coisa seguidores só. Tem muito não, cara. Só que assim, a maioria esmagadora desses seguidores são pessoas que fazem parte do meu público-alvo. Se desses 1.800 que eu tenho lá, se, sei lá, de hoje a daqui um mês, se 20 dessas pessoas entrarem em contato comigo para contratar uma consultoria, por exemplo, eu não consigo atender. Exato, eu não preciso. Exato. Então, eu não preciso de ter tanta gente, né? Eu preciso ter gente qualificada.
É disso que eu preciso. Então, é interessante, porque conforme a gente vai publicando o conteúdo, criando, né, se relacionando, engajando com as pessoas ali dentro, é muito natural que os negócios vão aparecendo, né? Essa semana mesmo, uma pessoa que fez curso com a gente, acho que começo de 2020, logo que começou essa onda da pandemia, né, que tudo ficou online, ele veio me procurar novamente. Gustavo, preciso de um treinamento aqui interno na minha empresa, tal, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer um acompanhamento, sabe? As coisas vão fluindo, cara. Vão fluindo. Uhum. Como eu falei, a gente não precisa de ter milhares e milhares e milhares de seguidores. Se a base for qualificada, é mais do que suficiente para você ter negócio sobrando, né? Exato. É esse o ponto que eu queria ressaltar. Até anteriormente, tu foi no coração mesmo, né? Sobre como o teu próprio case, ele é a prova de que o engajamento ele é muito mais superior em relação à importância do que o número de seguidores. Porque o que acontece é também, se você for por um lado do mercado, em que agências estão fazendo parcerias com influencers, né? Que tem ali 100, 500, 1 milhão de seguidores, mas são seguidores que, enfim, o cara comprou, usou bot, então e acaba não dando resultado, né? E acaba meio que sujando também o mercado por conta disso, porque você paga uma alta quantidade para um influencer, por exemplo, para fazer ali a divulgação do seu produto, ou fazer uma parceria, mas não tem nada a ver com o teu público, ou o engajamento é muito baixo. Então, eu gostaria de ressaltar esse teu ponto de vista, que eu vejo que é excelente, que é a parte do engajamento, né? Como que você ter um engajamento, não precisa ter milhares de seguidores, mas ter um engajamento mínimo possível para tornar o seu, fazer uma soma do seu negócio, né? Então, eu gostaria, Gustavo, que tu falasse um pouco, eu acredito que foi esse ponto que você quis provar ao iniciar esse projeto teu, que eu estou achando fantástico e admiro principalmente por conta da disciplina, né? É algo que eu admito que eu tenho melhorado muito em relação a isso, a disciplina de postagens constantes, fazer uma pesquisa de mercado, o que o pessoal tem interesse mesmo em saber, que eu posso ajudar, posso agregar com os meus conteúdos e manter essa disciplina dia a dia, ou que seja 3 vezes por semana, mas a constância que eu vejo que é muito importante, né? Então, assim, com o lançamento desse teu curso, você acabou provando o seu ponto, né? Que, ou seja, não precisa ter milhares de seguidores para conseguir um número bastante significante, né? Admito que é acima do mercado mesmo, essa taxa de conversão de vocês em vendas. Então, gostaria que tu falasse um pouco do início desse projeto, o que tu quis provar em relação a isso e como que tudo isso se iniciou. Bom, Maicon, o projeto começou, cara, com o propósito, né, de a gente entender melhor que tipos de conteúdos provocavam quais tipos de reações nas pessoas, né? Por que eu resolvi fazer isso? Antes de ter começado esse projeto, eu tinha lá uma presença digital no Instagram tímida, né? Publicava conteúdo vez ou outra, ele servia mais como um registro, né, de atividades que a gente fazia e tal. E depois a roupagem foi outra, né? A gente começou realmente a entregar conteúdo de muito valor para as pessoas. Cheguei a receber já mensagem de gente falando: Gustavo, o teu feed é um curso, né? Só preciso, se eu organizar o feed aqui de um jeito que eu quiser, eu consigo fazer um mini curso de alguma coisa, né? Pô, fiquei super feliz quando o rapaz que me mandou essa mensagem falou isso, né? E aí, até uma ferramenta do Instagram que está sendo liberada mundialmente aí nesse momento, que são aquelas guias, né? Logo, logo a gente vai conseguir usar também por aqui. E isso vai contribuir para caramba para que a gente possa organizar por tópicos e assuntos, né? Conforme cada guia, alguns posts que fazem parte de um mesmo assunto, de um mesmo tópico. Vai ficar muito legal, né? Mas, enfim, a gente então começou para fazer isso que eu falei no início dessa resposta que eu estou te dando, né? E o mais interessante de tudo, sem sombra de dúvidas, foi que realmente, num curto espaço de tempo, a gente começou a observar que todas as nossas expectativas, né,
estavam de fato acontecendo ali, estavam sendo identificáveis, né? E aí hoje, 170 dias aproximadamente depois do início desse projeto, eu sei muito bem o que postar se eu quiser ter comentários na publicação. Opa, olha aí, pessoal, fiquem ligados aí. Eu sei o que postar para que as pessoas salvem a publicação. Eu sei o que postar para que as pessoas compartilhem a publicação, né? Você vai identificando isso, porque é muito teste, cara. É teste atrás de teste, né? E o mais legal é que, assim, eu vou mudando os layouts das coisas que eu vou fazendo pequenas mudanças, às vezes sutis, mas que são significativas para mim como criador de conteúdo. Eu sei o que eu estou mudando, né? E eu percebo, cara, que sempre o mais importante de tudo, isso a gente ouve e fala há muito tempo, né? O mais importante de tudo é o conteúdo em si. Eu já fiz, por exemplo, publicações em carrosséis de 10 slides que só tinham texto, não tinham imagem nenhuma, tá? Outras, 10 carrosséis com imagens mais elaboradas, com texto combinado, um monte de coisa assim. Outros com ícones, né? Enfim, artes, vamos dizer assim, mais complexas, outras mais simples, né? E tive desempenhos extremamente bons, tanto em artes mais simples quanto em artes mais complexas. E tive desempenhos ruins, tanto em artes mais complexas quanto em artes mais simples. O que Tem um limiar aí. Sempre é o conteúdo, cara, não adianta. Se você publicar um conteúdo que as pessoas vão se interessar por ele, conta, aquilo vai funcionar, entendeu? Por exemplo, se eu quiser criar um post para as pessoas salvarem aquilo bastante, faço uma lista com dicas, por exemplo, de bancos de imagens que elas podem usar para os projetos delas. Cara, é batata. A galera vai salvar pra caramba isso, tá? Se eu quiser que as pessoas comentem, por exemplo, eu peço ajuda para as pessoas. Eu peço para que elas opinem sobre algum assunto. Essa semana mesmo eu fiz um post pedindo para as pessoas para que elas colocassem nos comentários alguma experiência que elas tiveram, né, com compra de um produto ou contratação de um serviço que elas pagaram mais caro do que elas pagariam num concorrente, né? E pedir para elas colocarem o porquê de elas terem pago mais caro. A galera vai responder. A galera vai comentar. Legal. Entende? Então, assim, você começa a perceber, como eu falei, né? Alguns gatilhos que são capazes de acionar certas reações. E aí você vai explorando isso, né? Uhum. O layout vai ser o de menos, cara. Vai ser o de menos. Uma outra estratégia legal que eu posso até deixar de dica para a galera que nos ouve. Imagina que você fez um post que foi muito bom hoje, né? Obviamente, ao longo do tempo, o engajamento desse post cai. Normal, né? Muito conteúdo sendo gerado ali por várias e várias contas que as pessoas seguem. Depois de um tempo, para você dar uma reativada nesse mesmo conteúdo, você pode gravar algumas stories falando rapidamente sobre aquilo, e aí no final você fala, ó, aqui na próxima story tá a publicação com mais detalhes sobre isso que eu acabei de falar. A galera vai voltar naquele post que você fez há 4 meses, às vezes. Vão comentar, vão curtir, vão salvar, sabe? Porque o público também, muitas vezes as pessoas começam a seguir uma conta, cara, é raro alguém que vá ficar rolando o feed ali para ver tudo que você já fez. Poucas pessoas fazem isso, né? Agora, a maioria dos novos seguidores que você conquista, etc., você pode atingir dessa maneira. Você pode também pegar o mesmo conteúdo que você fez e, ao invés de fazer isso que eu comentei nas stories, fazer um layout novo, uma roupagem nova, atualiza dados, por exemplo. De repente você fez um post falando a tua opinião sobre a pesquisa de mercado a respeito das vendas de sapatos no ano de 2019. Pô, por que não fazer depois em 2020, quando sair os dados de 2020? O assunto é o mesmo, vai estar atualizado, né? Então, assim, dá para se fazer muitas coisas. Outra coisa que é bacana e que vai permitir a muitas pessoas, com certeza, fazer algo nesse sentido que a gente faz, é você assumir um compromisso com você mesmo também, né? Fala, cara, eu vou fazer isso e ponto final, sabe? Isso tem um poder grande, por quê? Você vai sendo disciplinado, né, a fazer aquilo todos os dias,
e aquilo acaba se tornando um hábito. E quando se torna um hábito, você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Pô, pode ser que alguém tá ouvindo aqui e falar, o Gustavo tá falando isso porque ele não tem família. Tenho família. Mulher, 2 meninas pequenas. Uma de 2 anos e uma outra de 10 meses. Tá? Que estão sem escola na pandemia. Minha mulher trabalha no horário comercial. Então, eu tenho flexibilidade de horário. Ainda assim, dá para fazer. Né? Outra coisa que eu fiz até um post um tempo atrás sobre isso. Muitas vezes eu recomendo para as pessoas, né, de repente, fazer uma leitura de um livro legal a respeito de um assunto que me perguntam e tal. E aí falam, putz, cara, eu não consigo ler, né? Eu não tenho o hábito. Cara, pega meia hora do teu dia. Tá? O dia tem 24 horas. Meia hora é uma partezinha de 48, né? Outras, você pode ter outras meia hora, outras 47, na verdade, né? Então, se você pegar meia hora por dia e ler, você vai ver que você vai começar a ler pra caramba, vários e vários livros, às vezes, né? E vai conseguir, né? Porque, às vezes, a gente fica de bobeira fazendo alguma coisa, o tempo vai passando, a gente não aproveita, né? E depois acaba não conseguindo fazer o que a gente quer. Então, eu acredito muito no poder do hábito. Olha o nome de um livro que eu acabei de falar. Perfeito esse livro, né? Eu já li também, muito bom. Cara, realmente eu mudei hábitos a partir desse livro. É isso mesmo, mas muda, né? É legal porque você começa a perceber muitas coisas de maneira diferente, você olha para outras coisas de maneira diferente, né? E isso realmente tem um poder grande. Por exemplo, eu sou um cara que preciso dormir umas 7 horas por noite, cara, senão eu não funciono, né? E antes de eu dormir, principalmente atualmente, eu consigo ter aquela hora que eu dedico para ler, aquela outra hora que eu dedico, por exemplo, para jogar videogame. Entendeu? Eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto. Só que você tem que se organizar. Se você não faz isso, fica muito difícil. Eu só consigo fazer o que eu faço no Instagram por conta da disciplina e do hábito que isso se tornou. Senão eu não conseguiria fazer. Exato. Muito bom. Eu tava vendo aquele Gary Vee, que inclusive estava no Summit do ano passado, e ele comentou, tem esse pessoal do clube das 5 da manhã, né, que acorda às 5 da manhã e vamos lá, etc e tal. Tudo bem, o Fabrício já comentou que ele é um desses, que ele consegue dormir 5 horas por noite. Mas eu mudei, tá? Eu vou dizer depois por quê. Eu mudei porque eu vou dizer depois. E eu sou do tipo que eu também preciso dormir no mínimo, cara, umas 7 horas e meia por noite. Já tentei levantar de manhã e não é questão de preguiça nem nada, mas não, é a minha biologia. Eu preciso mesmo para me sentir bem, né? Uhum. Ele comentou uma coisa que eu achei sensacional, que vem ao encontro que tu comentou. Não adianta tu acordar às 5 horas da manhã se você passa 3 horas no Facebook, no Instagram, não fazendo nada. Sim. Sendo improdutivo durante o dia. O que importa é o que você faz com o tempo, né? Exato. Não importa a hora que você acorda ou a hora que você vai dormir. Isso não importa. Eu, por exemplo, eu adoro acordar cedo assim, cara. Tipo 5 da manhã e vou correr, entendeu? Uhum. Vou caminhar, fico lá, faço 1 hora de exercício físico. Meu gás durante o dia, meu amigo, arrebenta. Tipo, Exato. 10 da noite, eu vou dormir, entendeu? Sem problemas. Já em dias, por exemplo, que eu não posso acordar às 5 da manhã, sem problemas, que a gente às vezes dá curso até tarde, né? Acabo chegando em casa meia-noite, meia-noite e meia, às vezes quando eu preciso viajar, eu durmo até a hora que eu consigo dormir por conta das minhas meninas, principalmente, não nessa época porque a gente está com a pandemia, né? Mas antes, eu chegava em casa, por exemplo, nesse horário, acordava ali, 6h30, estourando 7 horas. E pau na máquina. Aí, por exemplo, ao invés de eu andar das 5 às 6 da manhã, eu andava das 8 às 9 da noite, se fosse possível, entende? Então, eu acho que o mais importante é a gente não deixar de fazer as coisas. Você não precisa falar assim, não, todos os dias, das 8h30 às 9 eu vou ler. Não, cara, leia meia hora. Se você hoje pode às 3h30 da tarde, às 4 da tarde, tudo bem, lê naquele horário, né? Mas não deixa de fazer. Eu acredito muito nesse exemplo que você deu do Gary Vee. Eu acho que ele realmente faz muito sentido, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas acessando uma mídia social, se perdem no feed, nas stories lá, e no final das contas elas não fizeram nada, né? Já morreu se você tá lá dentro, mas para engajar com o teu público, né? Para conversar com o teu público, porque um erro muito comum que a gente vê
as empresas principalmente, elas acham assim, ó, eu vou publicar o meu conteúdo e as pessoas vão delirar com esse meu conteúdo. Vão comentar, vão me mandar mensagem e eu não preciso fazer nada. Não, pô. Você tem que interagir. Você tem que ir atrás e gerar conversas ali dentro, né? O algoritmo do Instagram vai perceber quando a tua conta ela também é ativa e não apenas reativa. Isso é muito importante. E é um erro muito crasso, né, que a gente vê acontecer por aí. Porque esse lado mais técnico, a gente não precisa saber como que o algoritmo funciona tecnicamente falando. Não é isso. Mas a gente precisa saber o que ele faz, né? Como que ele funciona ali para que a gente possa tirar lições disso e aplicar na prática para, entre aspas, manipular um pouco esse algoritmo a nosso favor. Né? Parar, por exemplo, de acreditar em fake news, em coisas que as pessoas colocam no Instagram sem fundamento algum, sem fonte alguma. Né? Por exemplo, você pode usar no máximo 5 hashtags. Cara, de onde você tirou isso? Tá? Primeira coisa que você tem que fazer uma pergunta, né? De repente, quem é mais leigo, vá ver a fonte. Foi o Instagram, o Facebook, né, oficialmente que declarou isso? Não, não foi. Opa, peraí. Tem alguma coisa aí. Quem que falou isso? De onde esse cara... O que ele fez para chegar nessa conclusão? Né? Se o cara provar para você que realmente ele fez um experimento, um estudo, né, foi feito ali um negócio, beleza. Agora, simplesmente propagar algo assim é um perigo muito grande, né, cara? É no achismo, né? E isso, às vezes, desmotiva muita gente. Né? Porque o cara vê aquilo e fala, nossa, para eu conseguir ter sucesso, cara, nossa, eu preciso de fazer isso aí, nossa, como é que eu vou fazer? Fica desanimado. E aí, às vezes, ele larga a mão de fazer as coisas ali dentro, né, por conta de uma fake news. Exato. Isso daí, eu vejo que a desmotivação é a mesma coisa se você for começar a investir, né? Vamos supor em ações. O juros composto é tão pequeno quando tu começa, se tu for começar, que muitas vezes as pessoas não investem, não tem essa educação financeira por conta de não dar aquela motivação, né? Pingar ali R$1 ou outro. Então eu vejo, fazendo uma analogia, que é a mesma coisa. No começo é mais difícil, né, Gustavo? E aí, conforme você vai se empenhando, vai virando uma bola de neve, né? Conforme você vai ganhando também um engajamento maior, você vai tendo vai virando uma bola de neve, vai aumentando automaticamente o número de seguidores e esse alcance, né? Marco, antes de ter a escola, eu fui diretor de marketing numa empresa que a gente chegou a fazer palestra para 3 pessoas, de graça a palestra, tá? Sobre o que a gente fazia. Tipo, uma pessoa era o pai do meu sócio, o outro era o meu pai, e o outro era um amigo que ficou sabendo e foi ver a palestra, sabe? Então, assim, só que assim, eu não me desmotivava pelo seguinte, cara, 3 pessoas pararam o que elas estavam fazendo na vida delas, né? E foram ver o que a gente ia falar. Aí, depois dessa primeira de 3, foram 5. Depois foram 7. Depois foram 10. E assim foi crescendo. Né, na época desse outro negócio que eu tinha. E mesmo com poucas pessoas, e era normal que fossem poucas pessoas pela natureza do negócio, né? A gente sabia disso, a gente fazia negócio, que era o que importava. Não adianta, por exemplo, Gustavo, profissional de marketing, querer fazer uma live para ter uma mesma audiência que uma moça que ensina maquiagem. Cara, vai ter milhões de pessoas a fim de aprender a fazer a maquiagem que ela está ensinando, enquanto, de repente, vão haver algumas centenas apenas de empresários, né, que vão querer ver a minha live. É normal, é da natureza do negócio. Né? Às vezes a gente fica nessa ânsia, esse imediatismo. Isso é um veneno, cara. Isso é um veneno. E a gente, como muitas vezes tomador de decisões, né, mesmo que você que nos ouve trabalhe sozinho, cara, você decide o futuro do teu negócio, você tem que controlar isso, né? Faz parte da gestão de um negócio, né? A gente controlar essa ansiedade também. Tudo é processo, né? Tudo não tem como tu querer atropelar as coisas. Até mesmo eu sempre penso quando eu levo isso para minha vida, na verdade, né? A gente aprender a verificar situações que deram errado também, ou que a gente pode melhorar, e trazer isso como benefício para nós. A gente quer sempre ganhar, igual tu falou, aquele imediatismo, sempre eu quero que as coisas deem certo,
mas eu também não faço as coisas acontecer, ou às vezes eu quero que as coisas deem certo, quero que o meu Instagram vai bombar aí e tal, mas eu não me estimulo para que isso aconteça. Então, tipo, é uma necessidade do ser humano sempre vencer, né? Eu e o Michael, a gente sempre até brinca um pouquinho sobre essa questão do 80-20, né? Ah, tem que ser 80-20. Cara, mas isso às vezes é um tiro no pé também. Porque tu tem que ter o aprendizado, e o aprendizado vem do erro também. O aprendizado vem do você tentar fazer as coisas acontecer e lá na frente você conquistar aquilo com maestria. Não acontece nada por acaso, né? Você falou de uma coisa que é muito importante, que é o erro, né? Errar realmente é muito importante. Só que mais importante que errar é reconhecer o erro. Exato. Porque quando você reconhece o erro, você abre a porta para o acerto. Se você só errar, você vai continuar errando. Agora, quando você reconhece, cara, aí sim, você vai continuar progredindo porque você abre a porta para acertar. Isso é muito, muito relevante, cara. Muito, muito relevante. Exatamente isso. Eu sempre falo da mochilinha, né? Que a gente põe várias coisas nas costas, de coisas que a gente aprendeu na nossa vida, e tem também coisas valiosas que a gente tem nas costas nessa mochilinha. Então a gente tem que realmente aprender, entender o que a gente errou e colocar isso para frente como aprendizado. É muito importante, né? Para tudo na vida. E assim, é normal também, né, Fabrício, Michael? Porque, cara, é impossível você acertar todos. É impossível, não dá, né? E outra coisa, às vezes você tá no Instagram, né, já ali com uma conta super madura, né, engajamento lá em cima, tal. Aí de repente você publica um conteúdo, fala, cara, o que aconteceu? Eu tinha certeza que esse conteúdo ia ter uma performance boa. Cara, muitas coisas podem justificar isso. Sim. O mais comum, no caso do Facebook e do Instagram, é algum bug na ferramenta. Né? Só que pode acontecer também o seguinte, cara, naquele dia que você publicou, aconteceu algum fato super relevante no mundo e todo mundo está olhando para aquilo. Claro que o teu alcance cai, claro que o teu engajamento cai, né? É normal, o teu assunto não é mais prioridade para muita gente que seria se não tivesse acontecido aquela outra coisa. Né? E a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro, pessoas mudam. Cara, você recebe uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, né? Ou um vídeo no WhatsApp, 1 minuto, você assiste. De repente você fala, rapaz, que interessante esse assunto, né? Eu pensava de uma outra maneira. Em 1 minuto você mudou uma opinião. Exato. Em 1 minuto você mudou o teu comportamento. Em 1 minuto a sua reação a um anúncio vai ter mudado, né? Trabalhar com comunicação, com marketing, são coisas muito desafiadoras por esse motivo, na minha visão. Né? Eu trabalho com isso desde 2000, cara. Desde 2000, faz 20 anos que eu trabalho com comunicação e com marketing. E não tem um dia que foi igual ao outro, na minha carreira, pelo menos. Né? Você sempre vê que as coisas estão mudando porque a gente lida com pessoas e pessoas mudam. Não tem jogo ganho, né? Não tem jogo ganho. O anúncio que funcionava 1 mês atrás não funciona mais porque é cíclico. É o que tu comentou, né? Toda hora você está tentando, está atingindo o público, já atingiu, por exemplo, aquele público inteiro da sua cidade, então tem que, o mesmo tipo de campanha, então tem que alterar um pouco. Então tudo isso é muito mutável. Não tem jogo ganho, você tem que sempre estar diversificando. Nós estamos vivendo agora um período de campanha eleitoral. Amigo, partido político tem dinheiro saindo pelo ladrão. Os caras vão colocar muito dinheiro em Facebook e Instagram. Então, assim, obviamente, para nós, meros mortais aí, vai ficar mais caro anunciar. Né? É natural isso acontecer. Então, às vezes, um anunciante que, sei lá, ele fez um planejamento para outubro de 2020 investir R$5.000 em Facebook Ads, para ter um resultado ali parecido com o que ele teve em setembro. Só que aí, passa o mês de outubro, ele vai avaliar os resultados e teve metade do que ele teve em setembro. Aí ele fala, cara, como? Como assim? As variáveis, né, elas são incontroláveis. Esse tipo, principalmente, você não tem o que fazer. Pode acontecer também o contrário, isso é bom, né? De repente, a tua concorrência põe o pé no freio e você continua fazendo o mesmo investimento. Obviamente, você vai ter mais resultado. Né? É muito dinâmico isso. O próprio Facebook, quando você cria uma campanha, ele coloca lá, alcance estimado, e mesmo assim, não é um número inteiro só. É entre, né? É uma janela ali. Ele fala, é entre 150 mil e 195 mil. E é uma estimativa ainda. Então, assim, a própria ferramenta, obviamente, ela tem plena consciência disso, né?
E a gente tem que levar isso em consideração nas nossas estratégias também. Perfeito, perfeito. Ótimo. E, Gustavo, a gente comentou bastante sobre que o alcance orgânico, essa construção toda é de grão em grão, mas e o cara que está nos ouvindo, ele tem ali um orçamento, tem uma verba para dar uma impulsionada. Que tipo de estratégia ele pode, claro, levando em conta tudo isso que nós comentamos, né? Não adianta apenas seguidores, não adianta apenas likes, encher de comentários, isso também não é o teu público, o cara foi ali, comentou por comentar, mas de uma maneira sustentável, digamos, né? Um crescimento com uma ajuda do anúncio patrocinado, do impulsionamento pago. Que tipo de estratégia ele poderia adotar, tendo em vista que ele tem uma verba para isso? Olha, Maicon, pensando em mídia social, se o cara nunca fez um anúncio na vida dele, eu acredito que ele não deve começar a vida dele numa mídia social fazendo anúncio. Nem começar a vida e nem começar, na verdade, a publicar ativamente. Se você, por exemplo, tem lá o Instagram da tua empresa, né? E você publica esporadicamente, e você fala agora, agora eu resolvi, eu vou levar isso aqui a sério, eu vou começar a publicar conteúdo recorrentemente, né? Eu vou começar a engajar e etc. Faça isso, pelo menos, cara, por uns 3 meses, tá? Por uns 3 meses, sendo muito ativo. E aí, depois disso, vá criando públicos personalizados com a ferramenta de públicos que a gente tem no BM do Facebook e trabalha em cima deles, cara, para fazer os teus anúncios. Claro, sempre de acordo com o teu objetivo. Se de repente você tiver um lançamento de um produto, de um serviço novo no mercado, né, que ainda não está consolidado ou as pessoas não conhecem sobre aquilo, de repente cria um público semelhante ao que você já atinge, é uma estratégia que pode funcionar legal, né? Principalmente quando você tem verba pequena, que é o caso da maioria das pessoas, né? Se você tem lá 20, 30 reais para investir por dia só, cara, não adianta querer estourar a boca do balão, porque não vai, né? Então você tem que aplicar o dinheiro de maneira bastante inteligente para extrair o melhor resultado possível dele. Se você pegar a mesma quantia de dinheiro, à torta e à direita, fazendo anúncio de qualquer jeito, você vai queimar dinheiro à toa. Aí não adianta, né? A gente sabe que vai dar problema. Eu vejo muito essa questão de patrocinar, cara, no seguinte sentido. Independente do quanto de dinheiro eu coloco na ferramenta, eu preciso considerar o quanto de retorno aquilo vai me trazer. Se eu coloco, por exemplo, 10 mil reais no Facebook esse mês, se esses 10 mil se tornaram 100 mil de faturamento, estamos falando aqui de cada R$1 ter virado 10, né? Aí eu vou fazer uma análise no meu negócio. Esses 10 reais, né, que eu tive de faturamento a cada R$1 que eu investi, eles foram suficientes para eu cobrir os meus custos operacionais, para eu pagar a própria campanha, enfim, tudo que está englobado no negócio, né? E ainda sobrou dinheiro para a empresa, eu tive lucro, sobrou. Pô, perfeito, cara, foi legal. Dá para melhorar? Vamos ver, vamos estudar. Será que vamos ver as métricas lá de desempenho, né? O atendimento do nosso time comercial, o time de vendas, como é que funcionou, para tentar melhorar e ter mais rentabilidade com o mesmo investimento. Então eu vejo muito por esse lado. Do mesmo jeito que se você pegar 100 reais, investisse 100 reais, e você não fazer nenhuma venda, é um prejuízo enorme, cara. Você vai ter assim, é bizarro, né? Eu vejo muito dessa maneira, sabe, Maicon e Fabrício? Porque investimento, quando você faz, você tem que ter algum tipo de retorno, que se você não tiver, cara, depois você não vai ter mais para investir às vezes, né? E é um problema grave, você pode virar refém de si mesmo, é bem complicado, né? Mas é uma estratégia que, na minha visão, tem que fazer parte de qualquer negócio, né? Considerar, sim, investimento em tráfego pago, porque o alcance orgânico não dá para você viver somente dele. Às vezes você vê algum exemplo, mas com certeza é ponto fora da curva, principalmente quando a gente fala de empresa. No meu caso, principalmente, vou utilizar um exemplo real, prático, que é o meu, para vocês entenderem melhor. Eu já cheguei a fazer post no Instagram em que eu alcancei organicamente 200% mais do que a minha base de seguidores. Aí você pode falar, cara, foi legal o desempenho? Claro que foi legal, de alcance. Mas será que viraram novos negócios? Sim. Entendeu? Sim. Então, assim,
Por outro lado, eu já tive posts que tiveram ali 70% do número da base de seguidores que eu tenho, né, alcançada e que viraram negócios efetivamente. Então a gente tem que ficar muito ligado com esse tipo de detalhe, porque às vezes se você ficar prestando só atenção a métricas isoladas dentro do Instagram, por exemplo, que a gente está falando, né, e deixar de lado essa outra parte de fora, muitas vezes acontece, principalmente em negócios físicos, né, a gente pode tomar decisões erradas, né? Você fala, cara, vou continuar fazendo aqui esse tipo de conteúdo porque eu estou alcançando muita gente. Eu vou continuar fazendo ele. Só que se ele não está te trazendo negócio, não adianta. Já se um conteúdo que atinge menos gente te traz, é ali que você tem que mirar. Sem sombra de dúvidas, né? A concessionária de energia elétrica, ela não quer saber do alcance que você teve no Instagram. Ela quer saber do dinheiro que você ganhou para você pagar a conta de luz. Exato, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Uma dúvida do que tu me falou. A busca orgânica, digamos assim, tu vai fazer uma campanha de forma orgânica ali, né? Estruturar o Instagram e tudo mais. Agora, se tu vai fazer uma de busca paga para estruturar o Instagram e tudo mais, talvez quando tu vai fazer de forma paga, tu vai atingir o público, talvez, que a ferramenta vai, digamos assim, deixa eu tentar explicar, ela vai definir para ti como pessoas que vão ter um potencial dentro do teu negócio. Agora, de forma orgânica, dependendo de como tu vai fazer, já não vai ter esse engajamento, né? Tu vai conseguir reter essas pessoas, mas venda em si vai ser um pouco mais difícil. Então, de forma paga, digamos assim, tu vai ter uma vantagem quanto a isso também, né? Sim. Você conseguiu entender? Principalmente inicialmente, você vai ter essa vantagem, porque você pode segmentar, né, manualmente o teu público. Porém, não adianta também colocar a segmentação da cabeça, do achismo. Sim, né? sim. É muito importante, eu sempre falo nos cursos, né, Fabrício? Às vezes, mesmo que você não tenha um CRM, né, um sistema de gestão na tua empresa, cara, se você tiver um fichário de cadastro de clientes, com nome, data de nascimento, endereço, dados básicos demográficos ali, daquele cadastro ou de um histórico de vendas que você tenha, você já começa a extrair um padrão do cliente que compra de você. E se você mirar nesse padrão, as chances de você fazer mais negócios são muito maiores, né? Sim. Por exemplo, mês passado, né, final de setembro, a gente teve uma turminha de um curso de Google Ads, né, online. Eu fiz 19 ligações telefônicas para pessoas que se cadastraram no anúncio. 19. Eu vendi para 7. Entendeu? Então, assim, foi um lead que custou muito mais do que um lead costumeiramente, de repente, para empresas que pagam centavos. Quase 50%, né? De conversão. Só que, assim, muito mais qualificado. Mas por que eu fiz na segmentação? Eu usei dados das turmas anteriores. Quem são as pessoas que participaram antes? Qual é a faixa etária delas? Né? Quais são as profissões? Quais são os cargos que elas ocupam? Né? Quais são os poderes de decisões que elas têm? Do que elas gostam? Claro que não dá para identificar tudo, né? Mas alguns dados você consegue identificar e isso já vai ajudar a refinar muito. É difícil você vender para 100% dos contatos que você faz. Só que quando você vai afunilando cada vez mais as tuas campanhas, né? Mas com base na realidade, no que acontece, a taxa de conversão galopa. Muito mais assertivo, né? Com certeza. Legal. Pô, demais. Gustavo, eu ficaria mais o dia todo conversando aí contigo, mas já que tem duas meninas aí, né, mais a esposa para dar atenção nesse sábado, vamos respeitar isso. Cara, vamos para as considerações finais. Primeiramente, eu gostaria, a gente quer te agradecer demais pelo teu tempo, cara. Bastante, Né, Fabrício? Foi sensacional, cara. Tenho certeza aí que o pessoal aí também curtiu, deu uma aula aí para nós, compartilhando essa experiência toda. Então, obrigado mais uma vez e deixa aí o teu curso, não sei se está aberto o teu curso, tuas mídias sociais, aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas te seguem. Vai fazer um grande favor para o pessoal aí. Legal, Maicon. Obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade. Né, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Aí a gente marca, dá um jeitinho de gravar com toda certeza. E para nos encontrar,
é só pesquisar por Nova Sagres, né, que é o nome da nossa escola, no Instagram, @NovaSagres. O meu Instagram é @gmissura, o meu pessoal, que é onde eu posto todos os dias, né? Muito conteúdo sobre estratégias de negócios digitais, principalmente. Nós temos atualmente um curso de Instagram chamado Insta Live Show. Em instaliveshow.com.br, quem estiver nos ouvindo pode consultar, vai conseguir ver datas de próximas turmas, tá? É um curso que a gente aborda estratégias específicas para estratégias orgânicas no Instagram. A gente não fala de anúncio pago, nada disso. Só realmente de criação de conteúdo orgânico, organização de perfil, como que se usa hashtag, né? Esse tipo de coisa assim. A gente também tem cursos de Google Ads, Social Ads, né? Que são os cursos de tráfego pago. E estamos em constante desenvolvimento de novos cursos também, porque o mercado exige, né? E, por enquanto, apenas online, mas assim que a gente tiver a liberação dos órgãos de saúde competentes aí, voltaremos com toda certeza aos cursos presenciais, porque, cara, eu gosto muito de transmitir as coisas que eu sei para as pessoas, gosto de fazer isso online, mas presencial eu prefiro mais, né? Eu gosto muito mais melhor, de né? com as pessoas. Energia, tudo muda, né? Cara, eu vou fazer minhas considerações finais. Agradeço também, como o Maicon falou aí, da tua presença, Gustavo. Eu sei que a gente fala sempre questão de tempo, né? Mas cada tempo, o tempo que a gente gasta com as pessoas é um tempo de vida nosso, né? Então, a gente tem que dar valor para esse tempo que as pessoas se dedicam a vir aqui conversar com a gente. Esse tempo que as pessoas também que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir, que esse podcast ainda vai entrar no ar, também elas usaram o tempo delas aí para estar nos ouvindo. Então é um prazer imenso você estar aqui com a gente. E sigam aí o Gustavo nas redes sociais e aprendam bastante também, além do nosso podcast também, que vocês podem seguir, aprender um pouquinho, mas o Gustavo tem muito a ensinar para vocês aí também no decorrer aí da trajetória dele de vida aí. Beleza? E eu que aprendo muito mais com as pessoas que eu ensino. Com certeza. É isso aí. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais aí. De bola, valeu, pessoal. Abração. Valeu. Tchau, tchau.